Não, peraí. Tem. É isso aí. Eu estou apanhando aqui um pouquinho, mas vamos lá. Vocês estão ouvindo então aí, beleza, né? Então vamos que vamos. Vamos iniciar a nossa célula, parte teórica. Que hora aí para nós foi iniciar? Claro. Melhorou. A gente lê depois a gente olha. Pode ser também. Nós paramos no 5, né? Iniciando o 5 agora. A partir do verso 1, nós vamos até o verso 11. Só que antes da gente fazer a leitura, vamos ver o que nós falamos semana passada, vou ver se vocês lembram. E só uma curiosidade. Peguei minha Bíblia, né, que eu geralmente uso no celular. Minha Bíblia estava em Coríntios ainda. Não tem noção. Mas podem abrir o áudio aí e me contar o que nós falamos semana passada, que eu acho que eu esqueci, entendeu? Eu preciso que vocês me lembrem. Todo mundo esqueceu, não estou acreditando nisso. Laís sempre lembra. Laís lembra. Laís tem a responsabilidade. Leni também. Aí, Laís, nós estamos falando que eu sei que tem responsabilidade aí de lembrar o que nós falamos semana passada, entendeu? Como é que é? Fala de novo que o áudio estava baixo aqui, só ouvi a última parte. Você está incumbida sempre de lembrar o que aconteceu semana passada. O povo, todo mundo esqueceu, ninguém sabe o que a gente falou semana passada. Nossa, Deus. Ivete, mil. Então, vamos lá. Lucas 4, 31. A cura de um endemoniado em Cafarnaum, que a gente estudou, né? Começou aí, terminamos no versículo 44. Resumindo, né, a gente falou que Jesus expulsou o demônio, tinha um endemoniado, Jesus expulsou o demônio tentou falar que Jesus, né, que de fato quem era Jesus, e Jesus o repreendeu porque ainda não era a hora. E aí nós falamos também que a vontade que as pessoas... Ai, gente, fugiu aqui. Nós fizemos tipo um paralelo, que expulsar o endemoniado seria uma libertação. Uma forma de libertar. Que Jesus, ele veio para libertar as pessoas, né? Então, a cura, curar o endemoniado, primeiramente, seria uma forma de libertação. E mostrar que Jesus é a libertação, né? Que muito mais do que a cura do endemoniado, né? E logo em seguida, ele cura a sogra de Pedro, e depois faz outros tipos de cura, né? E a gente falou também que ele sempre separava um lugar, uma hora e um lugar para falar com Deus, né? O relacionamento de Jesus com Deus, ele era muito real, sempre existiu, sempre tinha, né? O tempo todo, mesmo Jesus estando na terra como homem, ele não abria mão do relacionamento com Deus, né? Eu posso ter esquecido, viu, gente, de alguma coisa, porque eu não lembro de tudo, não, ainda mais que estou estudando várias coisas. E deixa eu ver o que mais. Acho que foi isso mesmo, Cote. Ajuda, querido. Pode falou que o intuito de Jesus não foi político, foi para trazer salvação, e ele falou que foi a expulsão do demônio e a cura da sogra de Pedro. Nós também falamos do diálogo, né, que Jesus não teve com os demônios na hora que ele estava expulsando. Sim. É algo... Jesus não veio para fazer showzinho, ele simplesmente vinha e os demônios queriam a todo tempo revelar quem Cristo era. Né? E ele pedia aos demônios para se calarem, né? Pedia para... Falava cálice, pedia não, ele ordenava, tá? Lógico. Fica implícita. E ele falava, repreendia, não permitia que falassem, porque eles sabiam que ele era o Cristo. Sim. Então, agora nós vamos, para essa breve relato aí, nós vamos iniciar aqui a partir do verso 1 do capítulo 5, 1 a 11, e vamos que vamos. Todo mundo localizou aí. Gente, eu amo essa passagem.
Amo, amo, amo. Nossa, para mim é linda demais. Então, vou ler Lucas 5, a partir do versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão: as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás pedindo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afaste-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Sim. Oremos. Senhor nosso Deus, essa é a tua palavra, Senhor, graças te damos por ela, Pai, por ter nos alcançado, por entrar nos nossos ouvidos, no nosso coração. Peço que tu abençoe esse momento, Pai, que teu Espírito Santo venha falar conosco, venha nos ensinar mais de ti, venha trazer as boas novas do Evangelho, Pai, todos os dias da nossa vida, tudo que for dito assim, Pai, possa sentir o nosso coração de esperança e de amor, de confiança em ti, na tua graça, em tudo que o Senhor fez e faz por essa humanidade. Obrigada, Senhor, abençoamos essa palavra em nome de Jesus. Amém. Eu vou acompanhar num texto aqui um pouco diferente, porque meu celular está ali, não tem muitas habilidades com o iPhone. Mas eu vou acompanhar aqui. Então, no capítulo 5, no verso 1, eu quero a participação de vocês, viu, pessoal? Me interrompam, por favor, façam comentários. Se tiverem perguntas, façam perguntas. Vocês vão saber responder, não, mas se não souber hoje, depois eu tento trazer a resposta para vocês. E é isso aí. E aí no verso 1 diz assim: apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar. Porque se a gente for fazer uma análise fria do texto, a gente acha que tem uma contradição com os outros livros, né? O próprio livro de Mateus, ele traz referência com o Mar da Galileia. Eu vou ler para vocês aqui, Mateus 4, 18, diz assim: andando Jesus junto ao Mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Apesar de serem livros sinóticos, o livro de Mateus, ele traz a narrativa com uma outra visão, com uma outra perspectiva. O livro de Lucas, ele vem e ele traz uma riqueza de detalhes que não tem na passagem de Mateus. Só para a gente lembrar que o livro de Mateus está na ordem cronológica, certo? E o de Lucas não, né? Também é bom que está na exata ordem cronológica, mas a ideia é a temática. Pensar aqui, ó, o Lucas 4, ele fala da sogra dele, como se ele fala como se ele já acabasse sempre. Não é bem assim, não é bem assim, não. Mas a gente lembra que o livro de Lucas, ele não tem um compromisso com a ordem cronológica, mas ele tem com os temas. Isso é o que importa para o livro de Lucas. Então, a gente acaba de verificar que
Genezaré e Mar da Galileia é o mesmo lugar. Esse é o primeiro ponto. E aí, dando prosseguimento nessa leitura, no verso 2 diz assim: E viu 2 barcos à beira da praia, do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então, Jesus viu 2 barcos, tinham pescadores nesses barcos, e eles estavam lavando as redes. Quando você vai para a pescaria, volta, tem que lavar as redes, que agarra muita coisa e tudo mais. Então, até aí, tudo bem, tudo tranquilo, procedimento comum. Então, Jesus, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então, uma coisa que nós temos que prestar atenção aqui é: ele entra num barco de Simão e pede ele para afastar um pouco da praia. Primeira coisa, no capítulo anterior, ele acaba de quê? Ele acaba de curar a sogra de Simão, porque é Simão Pedro. Ele mais para frente passa a se chamar de Simão Pedro. De Pedro, né? Então, a gente vê aqui, pelo menos nessa ordem que Lucas coloca, que ele curou a sogra, então ele, tecnicamente, já tinha um relacionamento com Cristo. Então, Jesus entrou no barco dele, falou: arreda um pouquinho lá para a praia. Lá. Por que isso? Por que ele quis ir mais para o meio do mundo? Isso se explica no versículo 1. Apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Na época não tinha microfone, não tinha megafone. Tinha uma multidão querendo ouvir Jesus. Então, o que ele fez? Ele entrou no barco, foi um pouco mais para o meio do lago, porque, um exemplo, o lago ele não tem barreira para quebrar o som. Então, as pessoas, eles estando dentro de um barco no mar, a voz dele propagava de uma forma mais fácil. Então, ele conseguia fazer com que as pessoas ouvissem ele melhor. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que trazer. A atenção aos detalhes de Lucas. Que Jesus se preocupa até mesmo da forma para as pessoas conseguirem ouvir melhor a palavra de Deus. Agora, uma coisa que chama muita atenção nesse texto é que fala assim: que Jesus ensinava a multidão. E não vai falar qual que é a temática dessa pregação de Jesus. Porque o enfoque aqui é o chamamento dos primeiros discípulos. Tanto é que no título, né, que não existe na Bíblia, que eles acrescentaram depois, fica assim: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Eu quero dar uma lida com vocês em 2 versículos aqui, no Mateus 4, 18, para a gente começar a ver algumas pequenas diferenças que tem no texto, sabe? O 18 eu já comecei lendo, vou ler o 19 também. Vou ler tudo junto para sentar bem. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Então, o chamamento no livro de Mateus é isso, é simplesmente isso. No verso 4, diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Qual que é o contexto disso aqui? A pesca nesse mar era realizada de noite. Por quê?
Porque de noite que se encontrava os peixes, de dia era basicamente impossível você conseguir pescar algum peixe naquela região. Então, esse pedido de Jesus, eu vou até ler aqui na versão da Jéssica, fica mais fácil. Tenta acabar de falar de Simão. Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Eles tinham passado a noite toda tentando pescar, não conseguiram pescar nada, que era o momento adequado para se pescar. Aí Jesus acaba de fazer uma pregação e vai para eles e fala, não, volta lá para o mar. Eles estavam limpando as redes já. Não, volta lá para o mar, joga lá, vou lá pescar com você. E é interessante como que isso vai no final, vai trazer uma mensagem, assim, em vários pontos, trazem para o nosso dia, principalmente para o nosso dia de hoje. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida até então? Falem, não tenho. Então falem, tenho. Só pra... Não tem. Não tem. Isso, para a gente interagir, pelo menos o mínimo. Então, vamos lá. No verso, pode falar. Não tem. Não tem. Aí. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque tu és que está dizendo isto, vou lançar as redes. És tu quem está dizendo isso, né? Vou lançar as redes. Uma primeira coisa que eu observo nesse texto é como que as coisas sucedem. Primeira coisa, a autoridade de Jesus. O pessoal acabou de chegar, eles estavam cansados, eles estavam pescando no horário adequado e não conseguiram pegar nada. Jesus entra no barco, pede para afastar um pouquinho, ele afasta, Jesus faz uma pregação, todo mundo fica admirado, e aí Jesus chama ele, que acabou de chegar de uma pesca frustrada, de ficar a noite toda, chama ele para voltar para pescar. E Pedro, no caso aqui, Simão ainda, né? Ele fala, Senhor, eu até vou, eu vou só o que você está falando, porque a gente acabou de voltar de lá e a gente não pegou nada. E agora não é nem o horário adequado para que nós venhamos a pescar. Aquela região tem aquela peculiaridade daquele momento não ser o momento adequado para pescar. Mas Simão, ele já reconhece Jesus, reconhece a palavra, reconhece a pregação, reconhece o poder de Cristo, não em sua plenitude. Isso só vai acontecer depois da cruz. E mesmo assim, ele escolhe ser obediente. Ele podia simplesmente falar, não, pesquei a noite toda, não vou não, porque lá não vai ter nada. Nós estamos cansados, nós estamos querendo ir para casa descansar. E olha que interessante uma coisa. Eu acho que eu vou adiantar um pouco, mas não tem problema. Deus permitiu que Pedro passasse a noite toda pescando e não conseguisse pegar nada. Olha que interessante. Deus permite nós, vamos trazer para o dia de hoje, Deus permite nós, talvez, lutarmos por alguma coisa, fazer de acordo com o script, e mesmo assim nós não conseguimos obter, nós não conseguimos chegar ao resultado que nós pretendemos. Então, uma coisa que fica claro, a vida do cristão não é uma vida perfeita, onde você segue o script e as coisas vão tudo dar certo para você. Não é bem assim.
Deus trabalha no coração de cada um com um propósito. E o propósito de Deus vai se revelar mais aqui à frente com esse texto. O propósito que ele tinha para esse momento. Tem propósito que nós vamos entender, tem propósito que nós nunca vamos entender, mas eu confio na soberania de Deus e que ele sabe o que é o melhor para nós. Isso é uma coisa que tem que ficar bem fixa no nosso coração. Fala lá aí. É aí onde entra a fé, né? Você precisa ter fé em Deus, confiar que Ele tem o melhor, né? Independente se tudo não saiu como planejado, olha só o que aconteceu. Eles não pescaram nada, mas no outro dia as redes se encheram tanto que já não cabia mais peixe, né? Justamente. E depois nós vamos ver no final das contas. Pode falar, Thaís, vai lá. Pode falar. Na verdade é o código. Nossa, Thaís, essa voz tá grossa. Mas eu tive uma outra ótica a respeito do que você está falando. O que eu achei interessante nessa passagem foi porque os discípulos ali que seriam escolhidos, né, futuro logo, eles não tinham tanta intimidade assim com Cristo, né? Mas eu acredito que, mesmo que eles não tinham tanta intimidade com ele, a fama dele já estava tão latente já, ali naquele início, que fez com que eles o respeitassem de uma maneira, assim, imensa. E aí vai a grande sacada que eu peguei nesse pedaço desse texto, é que o camarada, quando ele quer ser um bom líder, ele tem que seguir o que Jesus fez. Ele tem que ter critérios. Ele tem que ter uma experiência anterior que possa ser mostrada para poder chegar nesse nível de credibilidade. Porque olha só para você ver, eu não vou lançar porque eu quero, mas algumas versões falam, mas em seu nome eu lançarei. Quer dizer, eles não estavam acreditando que iriam conseguir pescar algum peixe, mas eles creram no nome, um nome que vem dotado de uma responsabilidade, sim, gigantesca, um nome que veio carregado de uma experiência vivida gigantesca, e eles chegaram a ponto de respeitar. Então, eu acho que essas lideranças de hoje começarem a olhar com esse viés, eles vão ter muitos discípulos. Porque hoje em dia ter discípulos é complicado. Entendi. Só um adendo aqui, tá, pessoal? Uma coisa importante nessa história. Deus, ele é galardoador. Deus, ele ama nos abençoar. Mas ele não tem compromisso com os nossos sonhos. Ele é fiel por amor a nós, mas ele é fiel nos propósitos dele. Então, às vezes, os propósitos dele não serão os mesmos que os nossos. Mas, independente de qualquer coisa, ele continua sendo Deus. Eu estou fazendo esse adendo que eu acho importante, né? Porque, às vezes, a gente pensa assim, nossa, isso aconteceu com eles, então sempre na nossa vida, quando uma coisa dá errado, depois ela vai dar certo. Nem sempre é assim. Deus, ele ama nos abençoar, mas ele não tem compromisso com os nossos sonhos. Ele vai cumprir os propósitos dele na nossa vida à medida que a gente vai caminhando com ele. Mesmo. Uma coisa interessante, vendo a fala do corte, é que Jesus, ele ouvia a voz do Espírito. Ele seguia a voz do Espírito. Então, essa questão até mesmo da influência da liderança e tudo mais, na verdade, não é a influência do líder, é a influência do líder se deixando ser guiado por Cristo. Então, o foco não é no líder, né? O foco é na vida de Cristo, na vida guiada pelo Espírito.
E como o Vote bem falou, a fama de Jesus já o precedia. A gente viu aqui, ó, que em Nazaré o pessoal pediu ele para fazer as coisas que se via em Cafarnaum, os milagres que se viam em Cafarnaum. Né? E Jesus em Nazaré, naquela oportunidade, não quis, mas em Cafarnaum, expulsou demônios, fez um tanto de coisa. Curou a sogra de Pedro. Então a gente vê o poder de Deus, o Espírito Santo guiando as pessoas. Porque o Espírito Santo se revela às pessoas. E ele se revela por diversas formas diferentes. E aí é o ponto que nós vamos chegar. Mas eu vou dar prosseguimento no texto para a gente continuar construindo. Mas está bem correto tudo que vocês pontuaram aí. Espera aqui. Parei onde? Então, lançaram, né? Quando fizeram, no verso 6, diz assim, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então, eles foram, obedeceram à voz de Cristo, obedeceram à voz do Espírito. Então, eles obedeceram, né, à voz de Cristo, e aí eles pegaram uma quantidade de peixe, assim, absurda. Uma coisa que eles nunca tinham visto. Que o milagre de Deus foi espetacular. Então, Deus permitiu que eles não pegassem peixe durante a noite, apesar de ter feito os esforços da forma correta, para o milagre do próprio Deus sobrevier sobre aquelas pessoas. E aí a gente vai ver o que eu falei semana passada. Todo milagre que acontece tem um propósito maior do que o próprio milagre. Deus, Jesus, em fazer os milagres, ele fica feliz em nos abençoar. Ele se agrada disso, de fazer o bem. Mas tem algo para além do fazer o bem. E aí no verso 7, dando continuidade, quer falar uma coisa? Chama a atenção dele. Justamente. Aquela ideia do evangelista, né? Jesus exercendo todos os ministérios. Nesse momento ele está exercendo o evangelista de atrair as multidões mesmo, né? De atrair, chamar atenção. Justamente. Cumprir a profecia, né? Sim, e o milagre é isso mesmo. Tipo assim, ele abençoa, mas ele tem um propósito grande, né? Sim. Sim. Isso mesmo. E aí, no verso 7 diz: então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase começarem a afundar. Então, eles fizeram uma pesca tão maravilhosa, uma pesca tão extraordinária, lembrando que era no momento, no horário do dia inadequado para fazer pesca, o horário correto era de noite, onde se pescava, de dia você não pegava nada, e eles pegaram uma quantidade tão absurda de peixe que as redes começaram a rasgar, e aí eles chamaram um outro barco para vir ajudar. E aí eles encheram os dois barcos com os peixes, e ficou tão cheio os barcos começaram a afundar de tanto peixe que eles pegaram. É um milagre, é uma forma tão maravilhosa de Deus demonstrar o seu poder para aquele povo, que para eles significava muito isso. Eles eram pescadores, essa era a linguagem que eles entendiam. Essa era a linguagem que eles entendiam. Eles chegaram de uma pesca sem poder levar o peixe para casa, desanimados,
E agora, nessa oportunidade, eles estão com tanto peixe que eles não estão conseguindo nem carregar. E aí, dando prosseguimento. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode interromper, viu? Não tem problema nenhum. O comentário que eu queria fazer é que Deus trabalha na limitação do homem, né? A partir do momento que o homem se sente limitado, é aí que ele entra com a provisão dele. É porque a limitação ela nos traz uma sensação de potência e traz pra gente também uma sensação de que a gente não vai conseguir conquistar aquilo que às vezes almejamos, e sabendo que a conquista ela é de acordo com a vontade dele. Ele te dando ou não, ele continua sendo Deus. A gente tem que frisar isso, né? Mas no contexto aí a qual nós estamos estudando, eles já estavam limitados, né? E Deus, o que eu acho legal é que Jesus, ele sempre quebrou todos os protocolos, né? É isso que eu acho muito bacana. Curou quando eles acharam que não era para curar, né? O horário da pesca não tinha nada a ver, veio peixe que eles nunca pescaram no horário que era normal. Então, assim, ele todo momento surpreende o homem, né? E quebra o protocolo do homem mesmo, e através do milagre dele ele faz essas coisas. Então, achei bacana essa parte aí. E aí, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quero que vocês me respondam aí. Jesus, essa pesca maravilhosa que Jesus permitiu, era para trazer para aquele povo o alimento físico? Vamos lá, eu quero que vocês me respondam aí. Essa pesca maravilhosa, tanto de peixe que encheu os barcos, assim, você acha que o propósito dele, a gente pode dizer que era para alimentar aquele povo? Eu quero ouvir vocês aí. Eu penso que não era o alimento físico em si o cerne da questão, não. Eu penso que seria um alimento espiritual mesmo, no sentido de levar as boas novas do Evangelho, desde o momento que ele mostra que ele é poderoso, que ele tem autoridade, porque até chegar no capítulo 5, o que nós conseguimos perceber aqui pelos milagres de Jesus que nós já vimos, ele sempre mostra poder e autoridade, né? Então, no caso, trazer esse monte de peixe a ponto de rebentar a rede é mostrar grandeza. Olha só, eu posso trazer alimento físico para você, assim como eu tenho um alimento maior que é o espiritual, né? Isso aí. Alguém discorda dela? Alguém acredita que também... Porque uma coisa não exclui a outra também. Pode ser que ele tenha trago isso que a Laís falou como um propósito primário, mas tenha trago também o alimento ali, trago o peixe, também para satisfazer o povo. Pode com a Laís. Pode. Vai lá. Eu acho que eu e a Laís, nós dois também. Eu acho que é um conjunto. Eu acho que é um conjunto, tanto físico, tanto em questão das boas novas. Porque logo após, quando finaliza a pesca, ele vira para o seu discípulo e fala: agora vocês serão pescadores também de homens. E Jesus, ele gostava muito de usar parábolas, né? Só que, na verdade, eu não posso dizer que se foi uma parábola, porque aconteceu realmente. Mas eu acho que é o conjunto das duas coisas. Tanto o alimento físico, que eu acredito que o povo estava muito tempo ali ouvindo aquela palavra, então, né? Queria saciar também de alguma forma. E também essa questão espiritual também que a Laís falou. Uhum. Deixa eu ver esse comentário aqui da Denise que pagou para mim. Agora eu clico aqui. Vai cabeça, né? Mas nos cerne é um milagre mesmo. Desafiar a questão do horário não ser bom, deles já terem voltado sem nada, testificar. Não acreditando. Se vocês quiserem falar também, se vocês acharem mais prático, pessoal. às vezes é mais prático falar do que... Alguém descarta... Vai lá, Laís.
Não, pode deixar o povo falar, porque é só eu que falo, misericórdia. Não, gente, é para todo mundo falar, para participar. É para participar mesmo. É porque Mostrando que ele tem um controle, igual o Juninho falou aí, é uma forma de mostrar controle, é uma forma de mostrar poder. E igual o Cote falou, mas seria um conjunto. Ok, concordo também que pode ser um conjunto no viés de que as pessoas, elas antes de conhecer a Deus, precisavam de um alimento, a gente também precisa de um alimento para viver, né? Então, Jesus mostrou, através do indispensável para eles, que é a comida, o necessário, aliás, que é a comida, o indispensável, que seria o próprio Deus, né? A presença de Deus. Sim. Valdina está muito calada. Valdina, Rosa, Silvio. Eu concordo com o que as meninas falaram aí, que é as duas coisas, o físico e o espiritual também. Espiritual. Eu tenho uma percepção, que é o que eu falei, Deus se agrada de trazer também o lado físico, essa satisfação do lado físico também, mas não é o primeiro objetivo. Por exemplo, quando ele cura um cego, ele se alegra em dar visão ao cego, mas não é o primeiro objetivo. Então, é um completo, é um todo. E nesse caso, a gente vai ver o que acontece mais na frente e vai ficar muito claro o primeiro objetivo. Jesus, ele, como eu falei, ele está sendo um evangelista, né? As coisas acontecem e ele abençoa a todos. Mas, aí na frente a gente vê que quando ele fala, eu farei de você um pescador de homens, ele está falando assim, eu sou um evangelista e vou te tornar um evangelista. Justamente. E aí no verso 8, ele diz assim, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Até arrepiei aqui agora. Olha a percepção de Pedro em relação a Jesus. Diante de todo aquele milagre, ele se declara pecador. Pedro, ele era um pescador, ele não era como os fariseus, que eram cheios da pose, cheios, não, porque eu cumpro, eu faço, eu aconteço, eu oro. Não. Ele, diante do milagre de Jesus, diante da presença de Jesus, primeiro, ele reconhece ele como Senhor. E depois, ele ainda vem e se considera como um pecador. Então, você vê como que o poder de Deus constrange as pessoas e traz a mudança no coração delas. Então, aí a gente começa a entender a lógica principal dos milagres. E isso vai se repetir sucessivamente em basicamente todos os milagres que nós vimos aqui. Então, quando nós vimos milagre acontecendo, milagre não acontece simplesmente pelo milagre. Jesus não transformou a pedra em pão para lhe satisfazer simplesmente. Ele não transformou, porque seria um propósito egoísta para o milagre. Milagres não acontecem com propósito egoísta. Isso aí acaba detonando a teologia da prosperidade, né? Que nós fazemos isso, nós fazemos
aquilo, nós vamos merecer. Não, que Deus vai te dar uma casa nova, que Deus vai te dar um carro novo. Quem te falou que Deus tem compromisso com os seus sonhos no sentido de te dar o melhor carro? Ele pode te dar? Pode. Mas quem te falou que esse é o objetivo principal? Pelo contrário, o que Jesus chama a gente é cada um tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Esse é o evangelho que nós somos chamados. É para tomar a nossa cruz, negar o nosso eu, negar a nossa vontade, negar o nosso lado egoísta, ouvir a Deus e seguir Ele. É para isso que nós somos chamados. Não para cumprir os nossos propósitos, os nossos sonhos, mas sim a vontade de Deus. Exatamente. Viver na dependência de Deus. Falou muito bem. Vinícius, Fala comigo. só falar da atitude do Pedro aí, que foi atitude muito louvável, né? Ele se prostrou, né? e se declarou que não é digno, né? Olha só para você ver, o milagre, quando aconteceu ali, da multiplicação, não estava só Jesus e Pedro no barco. Tava outras pessoas próximas, tinha uma multidão próxima. Não é? Então o milagre, na verdade, foi visto por muitos, né? E hoje em dia, muitos milagres dentro das igrejas, fora das igrejas, são vistos por muitos. Mas só aquela pessoa que está com o coração verdadeiramente aberto para Deus, que tem verdadeiramente o reconhecimento quem ele verdadeiramente é, que vai ter uma atitude como Pedro. De se ajoelhar, se constranger e perceber que não é digno. Você vê, porque os outros pessoas, a percepção dela na palavra, na Bíblia não fala, mas com certeza elas ficaram perplexas. Uma coisa é você ficar perplexo com um milagre. Uma coisa é você ficar encantado com um milagre. Agora, outra coisa é o milagre fazer você se constranger, fazer você se sentir na condição de pecador, de não merecedor. Então, o alcance aí é diferenciado para Pedro. Ali parece que ficou só ele e Jesus ali naquele momento ali. E Cristo alcançou ele ali de uma maneira assim grandiosa. Porque até então não relata que outros tiveram essa mesma atitude que Pedro teve. Porque se tivesse, ia relatar Pedro, mais fulano, mais ciclano, se prostraram diante de Deus, reconhecendo, né? Não, somente ele. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus também. Sim. Tem mais personagens aqui nessa passagem também, que não vamos ver aqui mais para frente aqui, mas essa fala é peculiar de Pedro mesmo, esse reconhecimento bem peculiar de Pedro. E aí, dando prosseguimento, no verso 9 diz assim, pois, deixa eu ler, nossa, aqui que a minha está diferente. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Então, todos os que estavam lá ficaram perplexos. Ah, tá. Todos ficaram perplexos, né? Aí, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então, todos eles ficaram perplexos. Então, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que são sócios de Simão. É interessante que tem mais uma pessoa que não está no livro de Lucas, nessa mesma passagem, André. A gente viu aqui em Mateus 4, 18, diz, vou ler novamente, no verso 18, porque é a mesma referência de passagem. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Então, Simão era irmão de André, chamado Pedro e André, os quais lançavam redes ao mar, pois eram pecadores. Então, apesar de Lucas não citar André aqui, lá na frente ele reconhece ele como discípulo. Então, pela passagem do livro de Mateus, a gente consegue verificar que André também estava nesse momento.
Só para a título de complemento para vocês aí. É isso aí. E aí, na parte B do versículo, diz assim: Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então, Jesus traz essa revelação para Pedro, demonstrando que aquela profissão que ele tinha de pescar peixes, agora ele não entendeu de uma forma plena, mas Jesus trouxe essa profecia sobre ele, que ele iria ser pregador da palavra de Deus. E aqui, no verso 11, fecha com a visão mais importante de tudo. Olha o que diz no verso 11. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então, eles não pescaram a noite toda. Aí eles ouviram a pregação de Jesus. Jesus mandou eles ir por meio do mar. Eles pescaram um tanto de peixe, de tal forma que eles não estavam, que os barcos estavam quase afundando, eles ficaram perplexos. Aí eles chegam na praia, arrastam os barcos, deixaram tudo para trás e foram seguir. Então, os peixes que eles pegaram ficou para trás. Eles deixaram para trás. Porque o que importava não eram os peixes que estavam sendo pegados, mas sim a maravilha e o poder de Deus. Vai lá, Laís. Então, isso mostra aquele pensamento no inicial, que o cerne de tudo era o espiritual, não era o físico. Talvez Deus chamou, Jesus, né? Chamou atenção em multiplicar os peixes primeiramente para algo físico necessário, né? Que seria comida, para mostrar o espiritual essencial, entendeu? Assim, seria algo mais a fundo, assim. E aí, pensando mais, assim, pensamento meu, tá? Que quando ele fala que Pedro seria pescador de homens, é assim, como Jesus usava muitas metáforas, olha, se você for pensar, né? Olha, Pedro, com a mesma autoridade, com a mesma autoridade que eu te convenci a jogar a rede, o mesmo poder que eu fiz os peixes subirem, assim você terá autoridade e poder para poder pescar homens. Exatamente. É isso mesmo. E essa visão é bem dentro da realidade do texto. O comentário que eu fiz a respeito que Deus se importa também de agradar a gente, mas ele sempre tem um propósito, traz aquilo assim maior. Por exemplo, aqui é trazer a salvação, é trazer o recrutamento deles como discípulos, é trazer a fidelidade deles para seguir a Cristo e para cumprir o propósito. E Jesus, olha que interessante, Jesus ele já estava famoso, todo mundo já ouvia falar dele, mas ele precisava de quê? De ter pessoas para perpetuar aquilo que ele vivia. Ele precisava de pessoas e ele começa a recrutar os discípulos com esse princípio. E aí Deus vem falando a cada um de acordo com a linguagem que eles sabem ouvir. Ele precisava de testemunhas vivas, né? Alguém que pudesse ver e, né, contar, né, que não fosse apenas uma multidão, né? Alguém que de fato não só conhecesse, alguém que de fato não só ouvisse falar de Jesus e visse alguns milagres, mas alguém que conhecesse ele, com ele mesmo andar, né? É justamente. É exatamente essa necessidade dessas testemunhas, né? Depois, sobre essa rocha, Pedro, né? Sobre essa rocha, eu darei minha igreja. Então, ele vai virar a base da igreja. Vai lá. Não, é Pedro, não. É quem? É Pedro. É Mateus 16. Ele fala assim. Não, essa passagem é de Pedro.
Na verdade, é sobre a rocha no sentido que Jesus é a rocha. Ele coloca como Pedro para a frente. Essa passagem aí, todos estão falando, Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é aquilo. O pessoal fala, Jesus é Jeremias, é como Elias. Aí ele falou para os discípulos assim, e você? Quem diz que eu sou? Aí Pedro tem a revelação do Espírito e fala, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala assim, e tu és Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Ele está falando sobre a afirmação de Pedro, não sobre Cristo. Sim, mas tanto é que pela Igreja Católica, né, ele é conhecido até o Pedro é conhecido como pai da Igreja, no sentido de ser um pioneiro, é mais nesse sentido. Mas vai lá, Cláudio. Não, é interessante que Jesus ele sabe que o tempo dele na Terra seria menor do que os dos discípulos, né? Então a importância de fazer discípulo também foi essa, né? Essa continuidade aí com você, a Laís falaram aqui, né? Mas ele ia morrer, né? Mas ele tinha que deixar algo, igual a Laís falou, algo vivo, né? Ali presente ali para poder dar continuidade à obra dele. Sim. A nossa coparticipação no plano de salvação de Deus, olha que coisa mais linda. Não, eu amo essa passagem. Eu amo ela, na hora que começar a ler, eu falei, fico maravilhada com essa parte. Justamente por causa disso, eles largaram tudo. Nada mais importa. E Pedro era casado, né? Não que ele largou isso tudo. Assim, mas ele era casado, né? Tanto é que ele tinha sogra. Lá no texto, mas assim, abriu mão, né, dos peixes, abriu mão daquela vida de pescador para seguir. Se você vê assim, isso não seria possível sem o Espírito Santo. Não seria. Porque quando Jesus faz lá na frente a multiplicação dos pães e dos peixes, você vê que as multidões vão atrás de Jesus querendo mais pães e peixes. E nesse caso, com certeza teve um Zé Denágua lá que ficou lá, vamos pescar nesse horário aqui. Com certeza teve. Mas você vê que ele teve uma revelação de Espírito Santo, porque não tem como você ser convencido do pecado, da justiça e do juízo que o Espírito Santo não se revelar. Então, na hora que Jesus faz o milagre, ele se trouxe e fala, Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Ele teve a revelação de quem Cristo é, Senhor, e que ele era um pecador, ou seja, só o Espírito Santo poderia ter feito isso. Exatamente. Não pelas próprias forças de Pedro, né? Só o Espírito Santo. Vai lá, Corte. Mas entre ficar com o milagre e o dono do milagre, é melhor ficar com o dono do milagre, né? É tipo a galinha dos ovos de ouro, né? Uai. Tá certo. Pessoal, o texto por hoje é isso. Não vou me delongar muito mais, não. O horário voou, que eu nem vi. E agora nós vamos passar para as orações. Alguém tem algum pedido de oração aí? Eu vou pedir oração pro meu mestre lá de jiu-jitsu. Ele chama Gilberto. Mandou uma mensagem hoje que eu fiquei assim bastante balançado. Ele sofre com pressão e ela fala, parecia que tá querendo tirar a própria vida, sabe? Então, pela vida dele, porque que Deus venha continuar me usando na vida dele e que ele venha ser alcançado. Tá, e ora pelo Gilberto, viu? E olha pelo Gilberto. Vinícius, oração para minha irmã, que ela está apresentando sinais de Alzheimer. A oração para a família, para o marido e a filha saber lidar com essa situação. Tá? Ok. Corte, ora pela irmã da Valdina. Rosângela. Rosângela.
Orar pela Rosângela, ok. Quem? Eu queria pedir oração também pelo pessoal, né, que está precisando trabalhar, não só os profissionais de saúde, né? Eu tenho muitos amigos que estão trabalhando nos hospitais, até familiares também estão trabalhando, mas também pessoas que trabalham em supermercado, farmácia, que, querendo ou não, tem contato, né, com outras pessoas e tudo mais, outras áreas também. Então, o pessoal que está precisando sair para trabalhar, não só para cuidar para serviços que a gente precisa mesmo, né? Uhum. Não, beleza. Então, para o pessoal que está trabalhando, Deu uma picada, ficou um Lene. pouquinho. Tem como você repetir? Repito, para o pessoal que está trabalhando, não só em hospital, mas também em serviços que a gente precisa, né? Eu tenho muitos amigos, familiares que estão trabalhando, assim, não só em hospital, mas em outras áreas. Então, para Deus guardar mesmo, proteger, porque acaba que eles têm contato com muita gente, né? A gente não sabe que cada pessoa reage à doença. Então, para Deus guardar esse pessoal mesmo. Amém. Vamos orar por essa pessoa, não? Sim. Mais algum pedido, pessoal? Luciana, Sara, e a gente falou que ia orar pela minha mãe. Eu queria pedir para a mamãe, né? Eu pedi semana passada, eu continuo pedindo para Deus tirar a ansiedade dela, que ela está muito ansiosa, para ela acalmar, ficar mais calminha. Tá. O Baldinho, ora com minha avó, hein? Por gentileza. Quem mais? Ana Antônio. O Juninho tá. O Juninho tá organizando. Tá organizando quem vai orar. A Marisa vai orar pelo Gilberto. Na verdade, era a Leni, né? Eita. O Gilberto não, do corte. Então, eu pedi a Leni. Então, vamos lá. Leni vai orar pelo Gilberto, que é o professor de jiu-jitsu do COT. Isso. Profissionais de saúde, Profissionais de saúde mas teve um aí, outro aí. Eu pedi para o COT orar para a irmã do Baldinho. Isso, o COT orar para a irmã do Baldinho. O Baldinho orar para minha avó. O Baldinho orar pela sua avó. Tem mais algum outro pedido? Tem a Luciana, a mãe da Bruna. Então, mãe, ora para a Luciana. Sara e a minha mãe que está com dor de cabeça. Teve dor de cabeça. Bastante oração. Tá, então. Eu oro também. Então, mãe, ora pela vida da Sara. Não, sua mãe já vai orar. Vai seu pai. Minha mãe vai orar para quem? Sua mãe vai orar. Não, é a Leni que vai. Tá. Então, beleza. Sua mãe ora pela Sara e seu pai ora sua mãe. Pela minha mãe e você ora pela Luciana. Tá bom. Então tá, eu vou começar. Peraí, eu não entendi. Eu vou orar para quem? Pela Sara? Eu vou orar para quem? Pela Sara, que tá com o útero lá. Isso, meu pai vai orar para minha sogra. Tá bom. Aí dor de cabeça lá. Beleza? Tá, eu vou começar aqui então. E aí a gente vai, eu oro a Jéssica, aí depois vai o Baldina, meu pai e minha mãe, Pote, e aí a Leni. Deus, muito obrigado. Eu te agradeço por a oportunidade de estar aqui, Senhor, estar frente dessa célula. Eu venho pedir pela vida da Luciana, que está com dificuldade lá, nessa área da saúde, nesse momento conturbado. Senhor, eu te peço que o Senhor venha sobre a vida dela, venha proteger, venha trazer, Senhor, o conforto, venha trazer o alívio sobre a vida dela. Acima de tudo, venha trazer sua vontade sobre a vida dela. Deus, eu te peço que, se for assim da sua vontade, traga cura para ela, traga o alívio para ela. Deus, não deixa nada de mal acontecer. Nós pedimos, em nome de Jesus, Senhor, pela vida da Luciana. Amém. E por toda a família dela. Em nome de Jesus, vem proteger todos,
Ó Deus, que nenhum deles venha trazer, venha se contaminar com essa pandemia, para não agravar o caso dela. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha com a misericórdia, assim como o Senhor faz milagres, como fez aqui no caso do Pedro, de multiplicar não, de fazer a pesca maravilhosa. O Senhor tem poder para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos, que nós pensamos. Então, Senhor, vem, eu te peço, nós pedimos ao Senhor que venha ter misericórdia dessa vida, que a graça do Senhor venha estar sobre ela, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai bondoso e misericordioso, te entrego agora, Deus, em tuas mãos. As vidas das pessoas, Pai, que precisam trabalhar, Senhor, que estão saindo das suas casas, se submetendo, Pai, a tantos riscos, inclusive a essa pandemia que tem tomado conta das cidades, dos estados, do nosso planeta. Deus, eu oro nesse momento para que o Senhor guarde em saúde a vida dos enfermeiros, dos médicos, Senhor Deus, que estão à frente, na linha de frente dessa batalha, mas também oro, Senhor Deus, para aqueles que fazem papéis, Jesus, de atender o telefone no hospital, estar ali na recepção, fazendo uma triagem, aqueles que estão indo lá fazer sanitização, aqueles, Pai, que estão retirando, removendo os corpos. Ó, Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos os profissionais, Deus, que estão nesse campo de batalha. Eu peço que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde com o seu sangue. Eu também oro por aqueles que estão fazendo outros papéis, trabalhando nos supermercados, Pai, estão trabalhando nas ruas, de todas as formas, Senhor Deus, todos aqueles que estão trabalhando nesse momento para que nós tenhamos alimentos, nós tenhamos roupas. Eu peço que o Senhor proteja, Pai, que o Senhor garanta ali, Deus, o pão deles de cada dia, Pai, porque é o Senhor quem garante isso, não somos nós. Então eu peço que o Senhor proteja, que o Senhor traga a confiança em Ti, Pai. Que assim como o Senhor fez esse milagre nessa passagem de hoje, em tantos outros, eu sei que o pão de cada dia é um milagre que o Senhor realiza todos os dias na nossa vida. E eu peço que o Senhor faça isso, Pai, conforme a Tua vontade, o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Vai lá, Baldina. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida da Dona Antônia em Tuas mãos, ó Pai. Alcance ela neste momento, onde quer que elas estejam, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Deus, tira toda ansiedade, toda preocupação, toda agitação, ó Pai. Dê a família dela, a filha dela que está sempre junto com ela, cuidando dessa vida, sabedoria, ó Pai. Que ela venha ter paciência, que a Tua misericórdia possa alcançar a vida de todos dessa família, ó Pai. Porque sabemos, ó Deus, que nós estamos num tempo muito agitado, ó Pai, mas que só possa acalmá-la, Pai. Tira toda a agitação da vida dela, da casa dela, ó Pai, da família dela, ó Deus. Abençoe a vida dela, abençoe a família dela, abençoe a vizinha dela da frente, de trás, do meio e do outro lado, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, cria na vida dela um coração puro e um espírito inabalável, Deus. Deus, em nome de Jesus, que a família dela venha entregar os teus caminhos ao Senhor, confiar em Ti e saber que o mais o Senhor fará, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, vai de encontro neste momento, nessa vida, ó Pai. Que ela venha dormir em paz, ó Pai. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que em paz nós deitamos e logo nós pegamos no sono, porque só o Senhor é que nos faz ficar seguro, ó Pai. E em nome de Jesus, ó Deus, abençoa a família dela, abençoa todos os filhos, abençoa a vida dela também com toda sorte de bênção, Pai. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, para nós não andarmos preocupados nem ansiosos com coisas alguma, Pai. Sabemos, ó Deus, que há um tempo para todas as coisas, Deus. E sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu abençoo todos nessa família, Pai, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vai lá, mãe.
Amém. Ó Deus, nesta hora, Pai, eu coloco a vida da Sara diante do Senhor, meu Pai. Pai, eu não conheço a Sara, mas o Senhor conhece. Pai, tu sabes, ó Deus, das necessidades dela. Pai, ela se encontra enferma nesta hora. Que o Senhor vai visitar, Senhor, em nome de Jesus, levando a cura do Senhor, o bálsamo do Senhor. Ó Pai, toca, Senhor, naquele útero, Deus, e faz o teu milagre, Pai. Hoje nós aprendemos sobre o teu milagre, Senhor, naquela pesca maravilhosa. Tu usa, Senhor, todas as coisas, ó Deus, para trazer salvação, para que a gente possa reconhecer o teu poder, Deus, e que nessa hora, meu Pai, que a cura do Senhor venha invadir, Senhor, aquele corpo daquela mulher, meu Deus, para que possa, Senhor, através desse milagre, o Senhor alcançar vida, Senhor, o Senhor trazer salvação, Pai, não só para ela, mas para todos aqueles que a rodeiam, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha com a cura completa, Senhor, sobre a vida da Sara. Eu creio, Senhor, eu creio no teu milagre, Deus. E eu entrego a vida dela e a vida da família dela nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, agir poderosamente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, neste momento eu te peço pela vida da Zeni. O Senhor vem guardar, me tirar toda a ansiedade, tira essa enfermidade do corpo dela, em nome de Jesus. O Senhor vem resguardar ela, não só ela, mas o marido também, que está ao lado, que vem trazer a paz, que o que nós estamos passando neste mundo está na palavra de Deus, mas nós temos que ter bom ânimo para estar caminhando. Que o Senhor vem tirar toda a ansiedade, não só dela, do Cris, mas de todos aqueles, Pai, que hoje está aqui sobre essa terra, necessitando do Senhor, e não sabe, às vezes, como buscar ao Senhor. Ó Deus, assim eu te peço pela vida da Zeni, que o Senhor venha guardar, venha proteger, e que o Senhor venha abençoá-la, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço pela vida da minha irmã Vânia também, que o Senhor vai encontrar elas, pela enfermidade que ela está também, que o Senhor venha trazer a cura para ela, em nome de Jesus, para todos aqueles que estão enfermos. E eu oro por essa célula também, para cada um dessas células. Que o Senhor venha trazer a paz, que tira a ansiedade de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, coloca agora a vida da irmã Leobaldina em tuas mãos. Ó Pai amado, eu peço, Senhor, venha alcançar sua filha de uma maneira poderosa. Ó Deus amado, Deus querido, que a sua vontade venha ser feita sobre aquela casa, sobre aquela família. Ó Pai amado, Deus querido, o meu pai já sofreu dessa mesma doença, ó Pai, e nós sabemos, Senhor, que não é fácil. Ó Deus amado, Deus querido, eu peço então, Senhor, que o Senhor venha capacitar a família da Leobaldina em tuas mãos. Capacita os seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, de uma maneira poderosa, para que eles possam saber lidar com a situação, que eles possam ter sabedoria, ó Pai, diante dessa situação, e que o Senhor venha, ó Pai, guiá-los, ó Pai, da melhor maneira, ó Pai amado, para lidar com este problema. É que eu te peço, Espírito Santo de Deus, nós sabemos, ó Pai, que para essa doença, ó Pai amado, não há cura, mas o Senhor é o médico do médico. Se o Senhor quiser trazer a cura, o Senhor vai trazer. Ó Pai amado, porque o milagre o Senhor faz, e nós sabemos que o objetivo do milagre é trazer a salvação. Então traga a salvação para aquele lar, transforma aquele lar de uma maneira poderosa em nome de Jesus. Ó Pai amado, que por meio de tudo isso está acontecendo, o Senhor vai alcançar vidas naquele lugar. É que eu te peço, abençoa o Baldina, a família dela, poderosamente, em nome de Jesus. Deus, estamos te apresentando a vida do Gilberto, Senhor, que está enfrentando uma doença tão difícil, Deus. Não só ele, mas todas aquelas outras pessoas que tiveram essa doença, esse sentimento de desespero, de desesperança aumentado durante esse período, Deus, de pandemia. Que neste momento tu alcances a vida dele, Deus, que a vida dele seja transformada e tocada pela tua presença, Deus. Que a mente dele seja transformada, curada,
que ele tenha paz e esperança que há só em ti, Deus. Nós cremos, Senhor, que neste momento tu podes tocar a vida dele, Pai. Tu podes transformar, tu podes dar paz, tu podes tranquilizar, Deus. Que o teu amor invada a vida dele, Deus. Que ele possa te conhecer, experimentar, Deus, dessa fonte de água viva, Deus, dessa fonte de cura, que é tu, Senhor, que é a tua palavra, Deus. Nós cremos neste momento, Pai, que tu podes alcançá-lo, Deus, tirar dele qualquer desespero, qualquer sentimento de angústia, de desesperança, Pai. Nesse momento, Deus, nós abençoamos a vida dele, qualquer sentimento que ele venha sentindo que caia por terra, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês aguentarem aí eu falando durante tanto tempo, esse tempo todo. No mais, é isso mesmo. Falar alguma coisa, né? Não, só quero falar que estou com saudade de dar abraço a todo mundo. Esses lanches. Nós vamos continuar, né, dar prosseguimento na célula, por enquanto, assim, mas eu acredito que em breve nós voltaremos. Já estou vendo uma luz no fim do túnel. Estou com uma saudade de vocês. Talvez voltaremos com alguns cuidados, com máscara, álcool em gel, local mais aberto, mas em breve nós vamos ter boas notícias nesse sentido. Pessoal, um abraço para vocês e até mais. Tchau, Com Deus. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tá bom.